Bom dia! Bora nós começar mais um dia. Tô aqui no meu momento de leitura, que depois eu vou contar para vocês sobre uma situação aí que está acontecendo, que agora eu acordo cedo, não sou mais notívaga, mas isso é papo para outro dia. E eu vou fazer uma leitura. Eu estava lendo, comecei a ler esse livro ontem, Dificuldade de Viver, da Françoise Doutor, uma psicanalista francesa muito interessante. E tem uns negócios aqui que eu fiquei muito impressionada, mas muito impressionada mesmo. E aí eu resolvi compartilhar por aqui, que eu acho que vale muito a pena. Eu quero trazer o que ela coloca aqui como história de um aleitamento, tá? Vou compartilhar com vocês. Na verdade, eu não vou ler tudo não, eu vou contar a história. Ela conta que essa história se passou no início da vida médica dela, tá? E que ela, durante a guerra, estava acontecendo o seguinte: as mamães estavam tendo seus filhos e não estavam conseguindo amamentar. Por quê? Pelo estresse da guerra, né, de terem os homens todos em guerra, as mães tinham os bebês e os leites secavam. Então elas não conseguiam amamentar. Foi quando uma mamãe teve o bebê e os peitos estavam assim vigorosos, cheios de leite, né? Eu adoro esses coraçõezinhos, gente. Manda, que eu sei que tem gente aí que tá acompanhando o que a gente tá fazendo, tá? E aí a gente tava com essa situação. As mães não estavam tendo leite para amamentar por causa do estresse, estavam todas secas. E essa mamãe teve um bebê e os seios estavam fartos, mas de uma tal maneira que eles falaram: nossa, essa mamãe vai conseguir amamentar o dela e talvez mais umas 2 crianças, né? Ela vai conseguir oferecer leite para mais umas 2 crianças, né? Eu fui uma mamãe assim, muito farta de leite e por ironia do destino amamentei só 3 ou 4 meses, né? Mas essa é uma outra história. O que aconteceu ali? Ela estava nessa situação e no dia seguinte, quando a mãe foi para amamentar o seu bebê no dia seguinte, não tinha mais leite nenhum. O peito, aquele peito farto, que no dia anterior dava para amamentar 2, 3 crianças a mais do que a dela, no dia seguinte não tinha peito. Não tinha... Peito ainda tinha, né? Mas não tinha leite nenhum. E aí todo mundo achou muito estranho no hospital e falou: vamos chamar Françoise Doutor, a psicanalista, para ver o que está acontecendo aqui, para fazer uma intervenção, para ver o que está rolando. A Françoise Doutor não podia ir naquele dia, só que não dava para ficar esperando até o dia seguinte com a mulher que estava com ontem os peitos cheios de leite e hoje secos, esperar até amanhã. Então a Françoise orientou a diretora da enfermagem e disse o seguinte: olha só, o problema com certeza é psicossomático, porque de ontem para hoje, ela não ia perder o leite assim se ela não estivesse trabalhando alguma coisa na cabeça para fazer esse resultado. Então, vai lá, conversa com ela, vê como é que foi a relação de infância dela, como era a relação dela com a mãe dela, tá? Porque talvez a gente tenha alguma explicação, talvez a gente encontre a causa desse problema. E a diretora da enfermagem foi. O que ela fez? Pegou o bebezinho, pegou uma mamadeirinha pequenininha, né, para amamentar, já que ela não estava tendo leite, e levou para essa mãe e falou: olha, você teve um bebê tão lindo, gente, ele quer mamar, ele quer, né? Aí ela falou: e como é que foi você quando era bebezinha? Como foi você com a sua mamãe? Imediatamente a mulher disparou: eu fui abandonada, eu nunca mamei na minha mamãe. E começou a chorar. Eu não tive essa chance, eu não tive essa oportunidade, eu não tive isso na vida, eu não posso amamentar. Olha que loucura, eu fiquei meio extasiada quando eu li o que vem a seguir. Achei bizarro, para falar a verdade. A diretora da enfermagem pegou a mamadeira e deu para essa mulher, para esse adulto. Amamentou o adulto, a mamãe, acalentou. Eu achei bizarro, tá, gente? Bizarro, mas eu vou continuar, porque eu continuei achando bizarro. E essa mamãe teve o carinho que precisava. Sabe por quê? Porque às vezes a programação neurolinguística me ensinou que alguns pontos da nossa emoção ficaram fixos no evento em que ficaram presos.
Então, às vezes, a gente tem pontos emocionais que têm meses de vida, que tem dias de vida no caso dessa mulher, que tem 5 anos, que tem 6 anos. Alguns pontos emocionais nossos ficaram presos no passado. Então, quem essa mulher amamentou não foi uma mulher adulta que tinha acabado de parir um bebê. Não, foi o ponto emocional dela que parou com dias de vida lá atrás e que não recebeu o afeto e o carinho que precisava para conseguir desenrolar a vida da melhor maneira. O resultado disso, no dia seguinte, a mulher voltou a ter leite e conseguiu amamentar, como previsto, o dela e mais alguns. E François Doutor diz o seguinte: eu jamais teria coragem de fazer o que essa enfermeira fez. Jamais. Mas não podemos dizer que não foi efetivo, que não foi eficaz. Então, o que eu quero dizer, trazendo essa história doida, essa história maluca aqui, é que existem muitas coisas nesse processo de ser mãe que a gente desconhece. Existe a relação que a gente, quando bebê recém-nascido, teve com a nossa mãe e que não está no nosso consciente, mas está no nosso no nosso inconsciente, agindo poderosamente. Muitas vezes positivamente, arrepio toda, e muitas vezes negativamente, nos atrapalhando, nos prendendo, nos segurando, nos impedindo de ser a mãe que a gente quer ser. E eu não estou falando que a gente precisa mamar numa mamadeira para resgatar isso tudo, não. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que a gente precisa encarar a viagem para dentro da gente mesmo. A gente precisa ter coragem e humildade para olhar para dentro, para olhar para o passado, para buscar saber da gente o que é que nos falta, os pontos emocionais que ficaram presos em pontos do passado, em alguns momentos da vida, em alguns pontos da vida, em algumas questões da vida, a gente se comporta como crianças de 5 anos. Por que será? Porque naquele ponto da vida talvez a gente ainda tenha 5 anos, porque a nossa emoção ficou presa lá. Entende? É isso que eu gostaria de trazer com essa mensagem, com essa leitura, sabe assim? Não desista de se conhecer. Encare como o maior desafio da sua vida, se conhecer, para conseguir ser melhor cada dia, para conseguir fazer para a sua criança uma educação de muito mais qualidade, de muito mais lucidez, de muito mais consciência, da gente conseguir perceber. Ela continua. Depois disso, ela conta o caso de um menino esquizofrênico, tá? Em que ele era completamente alheio a realidade, não era um menino que se atropelava, deixava se atropelar na rua, ela conta, né, as palavras dela, não era um menino, mas não era um menino que conseguia, por exemplo, ser escolarizado, tá? Ele já trabalhava, né, e trabalhava, ela já trabalhava com ele, ela já atendia, né, com ele nos processos de psicanálise. E eu estou tentando olhar aqui para ver se eu acho a idade dele, eu não me lembro mais, mas era em torno de 6 anos, eu acredito. Era o mais velho de 3 irmãos. E, no fim, tinha essa dificuldade. Ele tinha uma hipersensibilidade, por exemplo, para objetos cortantes, pontiagudos, algumas coisas assim. E não conseguia realmente evoluir, ficava preso naquela realidade meio paralela ali, como é próprio da esquizofrenia, tá? E ela disse que um dia, em atendimento, ela estava nesse processo, conversando com ele, e ela conseguiu fazer com que ele percebesse que o cortador que ele tinha pavor, aquele cortador, sabe, de raspar o cabelo, né? Ela conseguiu fazer com que ele percebesse que aquilo não causava dano nenhum e tal, e disse que no meio da sessão, ele deu um berro e falou entre 2 vozes: porcalhona, tu não o terás, não, não e não. Sim, mamãe, eu quero ficar com ele, mamãe, eu quero ficar com ele. Ele disparou essas palavras com 2 vozes distintas, olha aqui, me arrepia toda, com 2 vozes distintas, uma mais velha e uma mais nova, tá? E a François Doutor não entendeu nada, tentou aprofundar com ele, ele não conseguia dizer nada. E foi então que ela falou: bom, então por hoje é só, foi bom a sessão, barará, e deixou o menino embora. Ele disparou isso, ele libertou esse grito que estava preso dentro dele e que ninguém até então tinha entendido nada.
Quando foi o dia seguinte, a mãe do menino ligou para François, doutor. Falou assim, olha, ele tá diferente, ele era insone, ele dormia 40 minutos, acordava, 40 minutos, acordava, 40 minutos, acordava toda noite. Essa noite ele dormiu direto, praticamente 12 horas. Ele tá tipo tirando o atraso, eu não sei o que aconteceu. Tá tudo bem? Aí a Françoise falou, aconteceu realmente uma coisa diferente na sessão passada, né? Ele teve uma coisa assim que veio do nada e umas falas meio estranhas. Você precisa me dizer alguma coisa? Como é que foi o parto? Como é que foi o nascimento dele? Como é que é a história desse menino? Eu já sei de tudo que eu devo saber? E a mãe pôs-se a chorar e contou ele, na verdade, ele é um filho adotivo, tá? E na época era uma clínica meio clandestina em que a pessoa que queria doar o seu filho ia lá para fazer o parto, a outra ia lá com uma barriga falsa, né, uma almofada embaixo, que foi o caso dessa mãe, e ela saía de lá com o bebê da outra. Só que, no caso desse menino, a mulher que estava tendo o filho era uma adolescente de 17 anos e ela não queria dar o seu filho, porque era fruto de uma relação extraconjugal do pai da criança, então o pai era o professor dela, né? Tinha outros 5 filhos, mas tinha esse filho com ela, só que era fruto de amor verdadeiro, eles se amavam. E ela não queria doar a criança, mas a mãe dela obrigou, vai doar sim. E aí saiu aquelas falas que o menino escutou no dia do seu nascimento, saiu aqui com 5 ou 6 anos, ele dizendo, com vozes bastante diferentes, divergentes, né? Justamente a fala que ele ouviu no dia do seu nascimento. Porcalhona, tu não o terás, não, não e não. A mãe falando para a mulher que acabou de parir de 17 anos. E a filha dizendo, sim, mamãe, eu quero ficar com ele. Mamãe, mamãe, eu quero ficar com ele. E isso estava lá, entalado, impedindo o crescimento, impedindo o desenvolvimento, impedindo a plena formação desse menino. E saiu de maneira consciente aos 5 ou 6 anos. Então, assim, gente, a gente tem muita coisa por dentro da nossa mente, da nossa cabeça, do nosso inconsciente. E a gente precisa estar pensando sobre isso. Como está passando aqui o nosso tempo, tem outras coisas que eu preciso resolver ainda hoje, mas eu queria deixar essa mensagem aqui para vocês. Um beijo grande e continua acompanhando a gente. Aqui na TV Instagram tem vídeo toda terça e quinta. Lá no canal no YouTube toda segunda, quarta e sexta. Então tem vídeo todo dia, tá bom? Um beijo grande e até a próxima.